Nona questão, meu amado aluno. Vamos lá. O principal, o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno. Tá aqui o cumeno. Isopropeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila. Em seguida é de composto, que em seguida é decomposto, porque ficou separado aqui, decomposto em fenol e cetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados e comercializados individualmente. Aí ele pergunta: considere as características físicas e químicas dos insumos formados. O método utilizado para a separação da mistura é... Bom, filtração, ventilação, vamos ter que saber primeiro o seguinte: qual é o estado físico desses dois cidadãos aqui? Eu vou lhe dizer. Na verdade, eles estão em quê? Estão em água, líquido, certo? E aí eu pergunto a você, qual o método de separação que vai separar esses dois líquidos aí? Filtração? Não. Ventilação? Não. Decantação? Poderia ser, mas pelo que você vai ver, são compostos orgânicos, né? E esse fenol aqui faz ponte de hidrogênio, beleza? Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma evaporação. Não, você quer os dois. Não é, você poderia ficar em decantação e destilação fracionária, mas a resposta correta é destilação fracionária. O fenol estabelece uma maior quantidade de ligações de hidrogênio, logo deve possuir maior ponto de ebulição. E como é que você separa os compostos que têm maior ponto de ebulição? Destilação fracionada, letra E de Aedes aegypti. Lembrando, qual foi o macete aqui? Foi a água, ou seja, eles estão em água, certo? Estão líquido. Bacana? Dissolvido na água. Ok? Vamos para a próxima. Lembrando agora, eu quero só fazer uma observação para você aqui, o seguinte. A decantação, que você podia confundir, ela separa misturas heterogêneas, certo? Que não é o nosso caso aqui, porque os dois, né, estão em água, tá? Podia tentar separar a água e tal, etc., mas não é o caso agora. E os dois estão fazendo uma mistura homogênea. Bacana? Pronto, só para título de você não se confundir decantação com destilação ali, né? Porque decantação também separa dois líquidos, certo? Então agora vamos para a próxima. Uma outra questãozinha bacana do Enem aqui, ó. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água é o sulfato de alumínio, que em meio alcalino, uma base, forma partículas de suspensão com a água, partículas agregadas, né? Essas impurezas presentes no meio aderem, ou seja, vão se aderir, ou seja, vão coagular, vão se aglomerar. O método de separação comumente usado para a retirada do sulfato de alumínio é... O sulfato de alumínio, meu querido aluno, é esse cidadão aqui, ó. É o AL3, o Al2SO43, sulfato de alumínio. Só nessa palavrazinha aqui, que aderem, você já matava a questão. Não é levigação, ventilação, peneiração, centrifugação, flotação. Flotação consiste em separar líquidos de sólidos, né? Beleza? Você bota alguém, né? Você vai botar aí um líquido, né? E aí o que acontece? Você vai botar a flocação, como eu estava falando, separa os líquidos de sólidos com nuvens de microbolhas. Deixa eu escrever para você aqui. Bolhas de ar. Essas bolhas de ar que arrastam as impurezas em suspensão para a superfície, facilitando a sua remoção. A suspensão quer dizer que ela estava no fundo do recipiente e aí você botou. Agora, eu tenho uma coisa
E outra, as outras não tem levigação, ventilação, peneiração, centrifugação, você mataria por causa da suspensão que está no fundo, né? E por causa que elas aderem. Então, você matava aí. Bom, então só um parênteses aqui nessa questão, que é o seguinte, olha só. Quando você adiciona o sulfato de alumínio em meio básico, ocorre a formação do hidróxido de alumínio, ou seja, o AlOH3, certo? Então, ocorre a formação desse cidadão formando partículas em suspensão na água, ou seja, vai ficar no fundinho da água, certo? Os quais as impurezas presentes no meio aderem, facilitando a sua remoção. Então, esse processo é chamado de floculação, que foi o que a gente marcou aí. Sendo esse método de separação comumente usado para separar o hidróxido de alumínio e não o sulfato de alumínio, como afirma o texto aí, tá? E com as impurezas aderidas da água, e aí permite assim uma decantação mais rápida das impurezas, ou seja, decantar é ir para o fundo. Bacana? Mas é uma questãozinha fácil, você não teria dificuldade para matar essa questão não. Bacana? Vamos para a próxima. Questão número 11. Eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio em outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos e composição da água. O princípio do método presente na indústria bom, você está na cara que isso aí é uma eletrólise, né, meu jovem? Você está vendo aqui que o cara está fazendo é a eletrólise da água. Porque a água vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio. E você tem isso aí pela eletrólise, beleza? Aí ele pergunta aqui, ó, o método apresentado é utilizado na indústria, agora que eu já sei que é eletrólise, que ele falou eletricidade, de uma pilha, mas a decomposição da água é eletrólise. Agora que eu já sei o que eu vou procurar qual desses caras aqui está se referindo à eletrólise. Então vamos lá. Obtenção do ouro a partir de pepitas? Não, porque o ouro nas pepitas já se encontra no estado sólido. Então, como ele já encontra-se no estado sólido, você não precisa fazer eletrólise, certo? Beleza? Não precisa reduzir já o ouro metálico, portanto não envolve eletrólise. No outro, obtenção do calcário a partir das rochas. As rochas em questão já possuem calcário, certo? Que é o carbonato. Deixa eu botar o vermelhinho aqui. Que é o carbonato de cálcio. Então não há motivo para fazer eletrólise. Agora, a obtenção do alumínio. Beleza, quando você estuda eletrólise, você já sabe que o alumínio, a partir da bauxita, você pode obter, né? A partir da eletrólise, você pode ter o alumínio. Beleza? Lógico que lá na aula de eletrólise, inclusive acho que tem aqui no canal, mas não sei quando é que você vai ver essa aula, né? Eu estou reestruturando todo o canal, gravando aulas novas, com design novo e tal. Esse lance de super-herói e tal, eu acho que eu não tinha falado ainda, mas ainda vou gravar. Se eu não gravei até hoje, né? Que eu vou botar, porque eu sou meio nerd nesse mundo de super-herói, e super-heróis tem tudo a ver com química e física, né? Então vamos lá. Ou seja, tudo a ver com ciência. Então, você já matava por causa da eletrólise. Agora vamos lá. Obtenção do ferro a partir dos seus óxidos. Pronto, beleza. Você poderia achar. Mas lembre-se que o ferro, ele reage. Na escola você aprendeu isso. Talvez você não se lembre, mas você aprendeu. Ele reage com monóxido de carbono, vai produzir dióxido de carbono e ferro sólido. Certo?
Então, os cátions presentes nos seus óxidos, desculpa aqui, tá? Aqui tem uma falhazinha, tá? Só para o ferro nos seus óxidos, seja no dióxido, né? No monóxido de ferro ou no trióxido de ferro, certo? Então, o ferro nos seus óxidos, o ferro reage com o O2, com CO, desculpa, e produz CO2, e os seus cátions, que estão presentes aqui é mais 2 e aqui é mais 3, formam o ferro metálico. Não precisa de eletrólise. E a última, a amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio. Todo mundo já sabe essa reação, cara, da amônia. O gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio e forma amônia. Né? No caso, você sabe aqui a proporção aqui, ó, 2 para 1 para 3, certo? Então, letra C para nós aí. Bacana? Essa foi boa, essa foi um raciocínio bacana. Vamos para a próxima.